Queridas, eu estou muito feliz, porque nós estamos voltando ao projeto Isabel. Eu estou muito empolgada. Projeto Isabel 2023, primeira edição do nosso Momento com Mulheres. E esse ano nós vamos ter muitas coisas. Se prepare para a Conferência de Mulheres, que vai acontecer em maio, com a pastora Gardênia Palácio, que está vindo de São Luís do Maranhão, para ministrar nossas vidas aqui no Projeto Isabel. Vamos ter acampamentos, vamos ter chá de mulheres, vamos ter vigília de mulheres. Eita, o fogo vai descer. O fogo vai descer, porque quando as mulheres oram, gente, algo no mundo espiritual acontece. Você sabia? Deixa eu contar um segredo para você. Quando as mulheres oram, algo no mundo espiritual acontece. Os anjos se movem a seu favor. Os céus se movem a teu favor. E quando mulher ora, ela está tão ocupada que ela não tem tempo para falar da vida dos outros. Porque ela está falando tanto com Deus, que ela não quer falar mal de ninguém. Ela não está preocupada com o que o outro tem. Ela não está preocupada em invejar o outro. Por quê? Porque ela está buscando tanta vontade de Deus, que ela só tem amor de Deus para dar para todas as pessoas que estão ao redor delas. Então, oração nos mantém ocupadas da forma correta. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico. De volta ao que importa. Voltando à essência. De volta ao que interessa. Mas antes disso, eu queria conhecer todas as mulheres que estão aqui presentes hoje, que vieram da comunidade, que vieram ou com a Érica na van, ou que vieram por conta. Eu queria que você levantasse, comunidade Paniza. Onde você está? Fica de pé, que eu quero Paniza, a comunidade vizinha, que participa de alguma forma lá no nosso projeto, na nossa MI, na nossa ONG. Fica de pé. Quem é você que está aqui? Eu sei que tem mais, não tenha vergonha, não. Não precisa ser a primeira vez, não. Pode levantar, viu? Você que já veio várias vezes aqui, pode levantar. Pode levantar. Tem mais alguém com vergonha aí? Mais alguém? Deixa eu falar para vocês algo. É uma honra para essa comunidade receber vocês. Nos sentimos privilegiadas. Essa casa é a sua casa. Nós amamos vocês. E nós queremos que vocês se sintam amadas. Vamos aplaudir essas mulheres, queridos? Deus abençoe vocês. Podem sentar. Eu queria te convidar já a ler comigo. Não precisa, se você não conseguir abrir sua Bíblia, vamos projetar aqui na NVI. O Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler um pouquinho e vou explicar, porque pode ser que você não entenda, mas eu vou explicar e você vai entender. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Era nome esquisito mesmo, minha gente, viu? Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Então ele disse, Jesus falou para eles assim, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro,
meu Senhor, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 9 metros da praia. Você consegue baixar só um pouquinho o teclado do retorno para mim? Aqui no retorno só, está um pouquinho mais alto. Essa passagem, eu vou só explicar rapidamente. Nesse momento aqui, está relatando o momento em que Jesus aparece na praia. E assim como muitas de vocês, Jesus gostava de praia. E também gostava de peixe. Eu também gosto de praia, também gosto de peixe. Lamentavelmente tenho melasma, então não posso me expor muito ao sol. Então eu sento à sombra e fico olhando. Mas, nesse momento aqui, os discípulos estavam pescando. E lá no comecinho a gente escuta um discípulo chamado Pedro falar assim, eu vou pescar. E os outros falaram assim, eu vou também. E foram pescar. Mas nesse dia, eles não pescaram nada. Nada. Mais ou menos assim. Esse final de semana, Lucas Almeida, que gosta de pescar, juntamente com a minha sogra e meus filhos, Paulo, seu filho, foram pescar. Lucas Almeida é um homem experiente, conhece as águas onde estão os peixes, pescador de grandes peixes. Jogava a isca e eu já soube que não puxava nada. Jogava a isca e não tirava nada. E aí apareceu minha sogra inexperiente, que eu já soube que ela fazia assim com a isca, ó, na sacola, na sacola. Dizendo aos meus filhos que pareciam que os peixes queriam ser pescados pela minha sogra. Parecia que eles estavam se sentindo assim privilegiados. Pesca eu, pesca eu. Naquele dia, até a Sara pescou 2 peixes, até minha filha. Mas aqui nessa situação, todos esses que foram pescar eram experientes. Eles tinham experiência de pescas, eles eram pescadores porque herdaram essa experiência, esse legado dos pais. Eles sabiam pescar, mas naquele dia eles não tinham pescado nada. Um homem aparece na praia, caminhando, e grita assim, tem peixe aí? E eles respondem sem saber quem era, tem não! Estamos aqui há tantas horas e nada de peixe. Aí ele diz assim, Jesus diz, joga a rede para a direita. Quando ele fala, joga a rede para a direita, um dos discípulos chamado João pensou assim, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi essa história de joga a rede para o outro lado em algum lugar. Você já conhece essa história? Existe uma historinha que acontece antes disso aqui, 3 anos antes, quando Pedro, Tiago e João no barquinho saíram a pescar. E eles não sabiam quem era Jesus, nem conheciam Jesus, nunca nem tinham ouvido falar. E de repente eles estão pescando e nada, a noite inteira não tinham pescado há 3 anos antes. E aí está lá aquela ansiedade e nada de pescar. Eles precisavam do peixe para comer, para vender, para ganhar dinheirinho também, sustentar suas famílias. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Mas não pescaram nada. Aí aparece um homem na praia. Jesus aparece e fala assim, joga a rede para o outro lado. E aí eles, quer? Joga a rede para o outro lado. Quem que é esse homem que está gritando para jogar a rede para o outro lado? Às vezes Jesus fala com a gente que é para a gente tomar a direção da direita, mas a gente quer ir para a esquerda. Por não conhecermos a voz de Jesus, a gente faz o que a gente quer. Por causa da nossa experiência de mulher, da nossa experiência de mãe, da nossa experiência como profissional. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo ama dar pitaco na sua vida para o seu bem.
Lá em casa eu falo que o Espírito Santo, às vezes, ele faz umas fofocas dos meus filhos. Do nada, como diz a minha filha Sara, mãe, do nada aconteceu isso. Eu acordo no meio da noite, assim, plim. Olho para o marido assim, olha, está acontecendo isso com Davi. Imagina, vai dormir não? O Espírito Santo me acordou e falou. Davi, pode começar a falar, porque eu já sei que é isso. Bom, o Espírito Santo já falou? Já. Com o Dani então, né, filho? Quantas vezes? Dani, o Espírito Santo me falou isso. Não. Isso, mãe. Tem certeza que foi o Espírito Santo que te falou? Olha só, atrevido. Eu disse, tem. Comece a falar. E ele começa a falar, e realmente era aquilo que o Espírito Santo tinha falado. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, e nós permitimos que Deus fale com a gente, então a gente começa a andar alinhada com Ele, sabe? Começa a ouvir coisas diferentes. Faz isso, não faz aquilo. Tem dia, minha gente, que eu vou cozinhar, minha sogra sabe. É tanta coisa, não no dia, e eu cozinho todo dia. Eu já vou descendo, arrumando as coisas, e quando eu vou para a cozinha, já vou falando, Espírito Santo de Deus, me direciona. O que eu vou fazer hoje? Parece brincadeira. Mas tem aquele dia que você não teve tempo de fazer compras, que você precisa da criatividade que você não tem naquela hora, e talvez que você não queria ter, porque você não quer cozinhar aquele dia. Aí o Espírito Santo vem, e naquele dia a família inteira fala, que delícia, mamãe. Que coisa gostosa. Que receita é essa? Eu invento o nome. La comédie de lonté de français, alguma coisa assim. E eles amam. Mas o Espírito Santo fala. E quando Jesus apareceu, eles não sabiam que era isso, ouvir a voz de Deus. E eles obedeceram. E a Bíblia fala que eles pescaram tanto peixe que a canoa, o barquinho deles quase afundou. E aí eles começaram a conhecer Jesus, a andar com Jesus. E Pedro, apóstolo Pedro, ele era um dos mais difíceis que tinha. Eu não sei você, mas talvez não. Mas Pedro era uma pessoa assim muito, como eu vou dizer, agia sem pensar. Mulheres não têm esse problema. Falava sem pensar. Mulheres não têm esse problema. Graças a Deus, né? E aí, olhava, às vezes, com uma forma assim, dura para as pessoas. Falava com olhar, sabe, minha irmã? Assim, fala assim. Sabe aquele olhar que você dá para o seu marido quando você não quer falar nada? Amor, vou fazer. Pode deixar que eu já estou indo consertar a torneira. Amor, você pode lavar a louça? Posso. O posso do homem não é igual ao nosso. Quando a mulher fala posso, ela já está na pia. Quando o homem fala eu posso lavar a louça, ele vai assistir televisão. Ele vai mudar de canal, porque o homem tem um negócio que ele não assiste. Ele brinca com controle remoto. Ele vai fazer todo um processo. Aí ele vai olhar o celular. E daqui a 2 horas ele vai lavar a louça. Mas quando ele chega lá, o que aconteceu? A louça está lavada. É uma mágica. O homem diz, posso, e a louça parece lavada. Porque a gente não tem paciência. Pedro era um ser impaciente. Brigava por tudo. A Bíblia fala que andando com Jesus uma determinada vez, querendo defender Jesus, ele cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus falou, calma, Pedro, juntou a orelha do homem. É difícil essa cena. Mas foi lá, juntou a orelha do homem e colocou. Você não faria isso, mas eu já sei que você já falou algumas vezes, se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu tirava assim na unha. Pedro era um cara assim, raivoso. Pecava pelo impulso. Errava pelo impulso. Bem aqui nesse episódio, depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus é crucificado, morto. Pedro nega Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que ele nega Jesus 3 vezes. Vocês estão comigo? Negou Jesus.
Jesus morre crucificado, ressuscita, e a primeira pessoa para quem ele aparece é uma mulher. Dizem por aí que era a forma mais rápida de fazer com que a informação de que Jesus tinha ressuscitado batesse os 4 cantos da terra. Eu não duvido, né? Porque a gente pode passar a informação muito rápido. E Jesus apareceu para ela. A segunda vez que Jesus aparece, ele aparece para os discípulos, que eles estavam numa sala fechada, tudo trancado, após a ressurreição. Ele aparece, e os discípulos ficam assustados. Mas eles têm um encontro com Jesus ali pela segunda vez, mas ninguém podia tocar Jesus. A terceira vez que Jesus apareceu, foi exatamente como foi a primeira vez que os discípulos conheceram eles, na praia. E aí Jesus pergunta, a terceira vez aqui, tem peixe aí? Mas eles não reconheceram Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus. E eles não reconheceram Jesus a 9 metros de distância da praia. O barco deles estava a 9 metros de distância da praia. E eles não reconheceram Jesus. Às vezes nós estamos tão cegas por causa da nossa dor, da nossa angústia, que Deus está falando com a gente não está ouvindo e a gente não está vendo. A única coisa que a gente enxerga quando a gente está com dor é a nossa dor. A única coisa que a gente vê quando a gente está com um problema é o nosso... Bora lá, mulherada. É o nosso? Quando a gente está com dor, a gente enxerga a nossa dor. E naquele momento, Pedro estava lá com os discípulos, pescando desiludido. Imagina o Pedro assim, eu traí Jesus. Eu traí Jesus. Decepcionado, frustrado. Porque ele sabia que havia traído o mestre. Quando ele disse assim, eu não conheço esse homem 3 vezes. Jesus poderia ter pensado assim, eu lá vou atrás de Pedro nada, meu irmão. Naquele dia lá, me viu sendo chicoteado, me viu sendo humilhado, me viu apanhando. Eu olhei nos olhos de Pedro. Olhei. E Pedro disse o quê? Eu não conheço. Quantas vezes a gente tem oportunidade de falar que conhece Jesus, mas por causa do nosso medo e da nossa angústia, da nossa dor, do nosso sofrimento, a gente fala, eu não conheço. Eu não sei quem é. Eu não ando com ele. Jesus poderia falar assim, quer saber? Pedro, investi 3 anos em ti. 3 anos em você. E você não me serve para nada. Algumas pessoas já chegaram para mim e para Paulo como pastor e já falaram assim. Aquele fulano dá muito trabalho, descarta. Manda embora. A nossa resposta é, nós não temos mercadorias nessa igreja. Nós temos pessoas. E pessoas não são descartáveis. Jesus voltou. Pedro reconhece a voz do mestre depois, quando João fala assim, é Jesus, porque quando ele fala assim, joga a rede para a direita, João falou assim, eu já ouvi essa história antes, Pedro, é Jesus, ele está aqui. Ele estava sem roupa, pescando, talvez só com a parte de baixo. A Bíblia fala que ele veste a túnica, se joga no mar, sai nadando desesperado, para abraçar Jesus e para ficar com... Olha que encontro lindo. E Jesus podia ter falado assim para ele, eu não quero você. Você pecou, você me enganou, você me deixou. Não, Jesus falou assim, eu quero é você, Pedro. Eu não abandono as pessoas que eu encontro. Eu cuido. Jesus nunca deixou um filho seu para trás. Jesus nunca vai deixar uma mulher para trás. Porque Jesus não abandona. Jesus leva você com Ele. Mas onde Jesus estava aquele dia em que eu sofri? Estava lá.
Onde Jesus estava no dia que eu perdi uma pessoa que eu amava? Estava lá. Onde Jesus estava no dia que eu chorei desesperadamente, angustiada? Estava lá. É por isso que você está viva até agora, porque Ele estava lá. Então Jesus volta para buscar Pedro e os discípulos. Apesar de Pedro ter sido chamado com os discípulos para ser pescador de homens, e vocês sabem o que significa ser pescador de homens? Falar da palavra de Deus para pessoas. Apesar de Pedro ter sido chamado com os discípulos para isso, naquele momento ele pensou assim: eu não sirvo para isso. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para o mar para eu pescar. Porque eu não sirvo para nada. Jesus investiu 3 anos em mim. Eu não posso servir para isso, não. Eu sou uma feia. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém vai nunca me dar valor. Não, Jesus não me dá valor. Jesus vai me encontrar. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já pequei tanto. Eu já abandonei Jesus tantas vezes. Deixa eu falar uma coisa. Jesus voltou para a praia hoje só para te buscar. Jesus voltou para a praia hoje só para tirar você do barco e lembrar quem você é. Para dizer para você assim: eu não deixo nenhuma filha minha para trás. O diabo vem, e ele vem, para colocar um monte de mentira em nossas cabeças. E olha que ele faz esse trabalho maligno, muito bem feito. Sabe por quê? Porque a gente acredita. A gente acredita que a gente não vale nada. E a gente se deixa envolver por tanta coisa, que quando a gente vai para esse lugar, a gente não vai sozinho, a gente leva sempre alguém da nossa família, sempre alguém perto da gente, para longe do propósito de Jesus. A gente nunca sai desse lugar de cuidado com Deus sozinha. A gente leva o marido, a gente leva o filho, a gente leva a filha, a gente leva amigos com a gente. Mas Jesus passou aqui hoje para pegar você, seu filho, seu marido, seu esposo, seu cunhado, seu sogro, sua sogra, seu avô, e vai levar todo mundo com Ele. Pode aplaudir. Pode aplaudir. É Ele. Mas às vezes esse lugar, ele proporciona muita dor e muita angústia. Final de dezembro para início de janeiro desse ano, eu estava muito cansada. Extremamente cansada. Eu estava cansada como eu nunca estive antes em toda a minha vida. E eu estou abrindo para vocês aqui. E eu cheguei a um burnout, que é um estresse absoluto, 100% do trabalho de estafa mental, atendendo psicologicamente, trabalhando na igreja, em casa. A minha mente começou a bugar, como diz os mais jovens, deu stall. Começou a falhar. E eu comecei a ficar muito triste. Eu queria muito tirar férias. Queria muito entrar num barco, sair para pescar, para longe da margem, para descansar. E eu comecei a pedir a Deus: Deus me dá férias, dá férias para a minha família, nós estamos tão cansados, nós precisamos disso. E quando foi no dia 30 de dezembro, entrei no meu quarto, me ajoelhei, chorei umas 2 horas, mas eu chorei de cansaço. De cansaço, mente cansada. E eu estava tão cansada, que quando foi em janeiro, Sara, vou falar da Sara, que é a minha vida, né, com os meus filhos. O que ela pede para sempre? Você já sabe. O que ela pede toda hora para a gente? Vamos brincar. Mamãe, vamos brincar? Mamãe, vamos brincar? Né, sogra? É o dia todo com os meus. Vamos brincar? E nesse dia em específico, eu estava extremamente esgotada. Esgotada. Eu tinha, assim, parece que tinha saído a última gota de sangue de mim. Esgotada. E nesses dias, eu havia me afastado um pouco, me aproximado de Deus, mas ao mesmo tempo que eu queria Deus, eu estava focando na minha dor, no meu cansaço. E quando você só foca nisso, o que é que você vai para onde? Você se afasta do centro
Você se afasta do coração de Deus, porque é a tua dor que importa. É o teu cansaço que importa. Ai, ninguém me entende. Ai, eu estou cansada. Ai, eu não sei o quê. Daniel vai arrumar sua cama 10 vezes por dia. Davi me ajuda com a louça, eles me ajudam bastante. O marido me ajuda bastante. Naquele dia, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, por causa do meu cansaço, da minha dor. E eu não tenho nenhum orgulho do que eu vou falar para você agora. Nenhum. Mas o Espírito Santo me fala que vai ajudar algumas mulheres aqui presentes. Estava na sala, não tinha ninguém em casa. E a Sara olhou para mim e disse: vamos brincar? Eu digo, eu estou cansada, mas eu vou. Peguei uns brinquedinhos, ela escolheu um quebra-cabeça e brinca de uma coisa, não termina, brinca de outra, não termina. Eu digo, Sara, vamos terminar a brincadeira. Ai, mãe, eu quero brincar assim. Ela começou a ver que eu estava muito cansada e ela começou a ficar irritada. E ela começou a querer chorar sem motivo. E naquele dia eu penetrei a alma da minha filha de um jeito que eu não me orgulho. Eu olhei para ela e eu falei assim, mãe, fala isso. Mas o que eu falei depois não se fala. Disse assim, deixa de chatice. A gente faz assim, né? A gente trava assim e fala assim, né? Deixa de chatice. Para com isso. E ela não parou naquela hora, estava enjoadinha, porque estava correspondendo com o meu sentimento. E aí eu dei a facada. Eu disse assim, você é uma chata. Eu nunca falei isso com meus filhos. Nunca falei isso com meus filhos. E ela olhou e fez assim. E aquele veio para fora e eu falei assim, você é uma chata outra vez. Você está chata e você é uma chata. A Sara. E ela foi para a posição fetal. E eu acordei do meu rompante de cansaço, que eu jamais poderia ter usado meu cansaço para atingir ninguém. Mas a gente que é mãe e esposa, a gente atinge. Porque a gente se acha no direito porque a gente está cansada de ferir o filho, de ferir o marido. A gente se acha no direito. Todo mundo tem que me entender. Todo mundo tem que... A gente se acha no direito. E eu me peguei querendo o meu direito com uma menina de 4 anos de idade. Que isso? E quando eu vi, eu peguei ela, peguei no colo. Trouxe ela para mim, sentei com ela no colo, ela encolhida, feito um feto. Botei ela na minha frente, olhei nos olhos dela e disse, filha, você não é chata, me perdoa. Me perdoa, a mamãe está errada. Me perdoa, não tem nada a ver com você, filha, me perdoa. E ela começou a chorar, eu abracei ela, ela me abraçou, eu digo, me perdoa, você é linda, você é maravilhosa. E eu comecei a falar das qualidades dela, eu comecei a falar daquilo que ela é de verdade, porque ela não é aquilo que eu tinha dito antes. E ela me abraçou e ela me perdoou. E aí, ficamos bem, brincamos, né? Porque depois que você faz a besteira que você vê, né? Você vai brincar feliz, né? Podia ter brincado feliz antes, né? Vamos brincar feliz! Fui correr, fui brincar de esconde-esconde, me deu uma energia. O que o peso, né, de responsabilidade e culpa não faz? Mas eu fui lá e pedi perdão. No outro dia, eu estava muito cansada. No outro dia era domingo. E foi a primeira vez em 9 anos que eu não vim à igreja por causa de cansaço. A primeira vez. E única até agora, que eu não vim à igreja por causa de cansaço. A minha mente não estava trabalhando bem. Eu não estava conseguindo raciocinar direito. Mas a Sara não sabia que eu não viria à igreja. Então eu comecei a arrumá-la, comecei a arrumar aqueles cachinhos, passa-creme. E eu olhei para ela, lembrando do dia anterior. E eu disse assim, você está tão linda. Você é tão linda. Os seus cabelos são tão lindos. E ela olhou para mim e disse, por que você está me chamando de bonita hoje, se ontem você me chamou de chata? Tem coisas
que a gente coloca no outro, que fica marcado. Mas Jesus nunca deixa ninguém para trás. E quando a gente tem Jesus, a gente também não deixa ninguém para trás. Me abaixei novamente, pedi perdão outra vez. Eu disse, eu nunca mais vou falar isso para você. E pedi perdão, conversei, nunca mais ela tocou no assunto. Mas em seguida ela fez a seguinte fala: mãe, você não precisa ir para a igreja hoje, não. Porque virou 15 anos agora? Você está muito cansada. E eu vou ficar correndo durante o louvor. E você vai ficar correndo atrás de mim, que é o que eu faço, né? Então é melhor você descansar. Eu disse, olha, eu não vou. Mas eu não tenho problema de ficar atrás de você durante o louvor. Eu não vou porque eu realmente estou cansada. Eu precisei ir buscar minha filha. E Jesus também não me deixou no canto, Ele me pegou. Porque naquele momento um abismo entre eu e minha filha poderia ter surgido para sempre. Mas quando nós temos o amor de Deus, a gente vai e pega o nosso filho, pega a nossa filha, pega o nosso marido, porque Jesus está pegando a gente também. E Ele fala assim, vem cá, quem mandou você ir voltar a fazer aquilo de novo? Eu te chamei foi para que você me siga. Faça como eu faço, ande como eu ando, fale como eu falo, vista como eu visto, pense como eu penso, trate as pessoas como eu trato. O amor de Deus não deixa ninguém para trás. Jesus passou e pegou Pedro, pegou os discípulos, e eles fizeram o que nós sabemos hoje. O Evangelho chegou a todas as nações. Imagine o que Deus não fará na sua vida e através da vida da sua família. Quero te convidar a ficar de pé.